Fala aí, galera da mudança. Tudo bem, minha gente? Gente, eu vim hoje aqui falar uma coisa pra vocês. Que depois que eu postei o último vídeo, eu coloquei a família toda pra ouvir, né? E eu fiquei pensando que às vezes a gente não consegue ver, imaginar, discernir, né? Entender as coisas que estão tão diante da gente. Porque a gente tem uma dificuldade muito grande de enxergar o simples. Porque o simples, ele é tão natural, tão óbvio, que a gente diz, não, esse não é o caminho. E a gente procura o caminho mais difícil, a complexidade, a gente procura a dificuldade, a gente procura se enrolar. Eu costumo dizer que às vezes a gente entra num embaraço na vida simplesmente porque a gente não gosta da paz. Então, o que acontece com a nossa vida? É a vida de todo mundo, gente. Não é só com a minha, não é com a sua. Não é uma coisa que acontece, tipo assim, eu escolho. Elas acontecem. O que, Suzana, que acontece? As coisas acontecem na nossa vida de uma forma tão simples que quando a gente vê, nós já estamos enredados nela. O que é enredado? Envolvido, misturado. Já estamos enlaçados, que a gente não consegue sair de algumas situações. Então, no meu último vídeo eu falei sobre situações que a gente se mete, cativeiros. O que é cativeiro? Cativeiro é um local onde pessoas são colocadas de forma, tipo, quando alguém é sequestrado. Então, ele é colocado em cativeiro. Ele está contra a sua vontade naquele lugar. Foi colocado em cativeiro. Tipo um animal. Um animal colocado em cativeiro. O habitat natural dele não é aquele cativeiro, não é aquela jaula, não é aquela prisão. É a natureza. Entendeu? Então, quando você está em cativeiro, você não está no seu habitat natural. Você está no lugar condicionado. Condicionado aos medos, às dúvidas, aos anseios, às ansiedades, às inquietações produzidas por você mesmo. Por isso que eu digo que os nossos cativeiros, eles são feitos, criados, elaborados, estruturados por nós mesmos. A gente simplesmente constrói eles na nossa cabeça, na nossa mente, com as nossas emoções, com as nossas memórias, com todo o nosso conjunto de percepções, como eu percebo, como eu sinto, quando eu tenho discernimento das coisas, como é que eu entendo as coisas. E eu entendo, geralmente, tudo errado. Nós, ser humano, nós tendenciamos, nós nos inclinamos a entender as coisas da forma errada. Da forma mais obscura. A gente nunca é simples. Nunca é simples. Você nunca é simples. Eu nunca sou simples. E quando eu vivo essa complexidade, eu me coloco em situações de cativeiro, eu me aprisiono. Como que eu me aprisiono, Suzana? Eu me aprisiono quando simplesmente eu olho para uma situação e eu digo, não gostei. Não gostei porque eu não tô me sentindo bem, não gostei porque eu não gostei da forma que aquela pessoa me olhou, não gostei porque a pessoa, quando eu cheguei, você viu, ela ficou estranha, ficou me hostilizando, você viu como ela passou, ela me olhou, você viu como ninguém falou comigo. Eu crio as minhas percepções. Eu crio os meus cativeiros. Eu crio o meu distanciamento. Eu crio as minhas esquisitices. E como é que eu faço, Suzana, para sair de tudo isso? É nesse ponto que eu falei sobre o lixo. Toda vez que eu crio esses argumentos, toda vez que eu crio essas estruturas, gente, estou criando lixo dentro da minha vida. Um lixo é como se fosse lixo, entulho, coisa que você não precisa, mas que tá ali, acumulando sujeira, fedor, bicho. Isso é quando eu acumulo coisas que não devia na minha vida. Por exemplo, nessa situação que eu acabei de exemplificar, gera dentro de mim uma inquietação. E aí eu fico
indiferente com aquela situação. Começo a ser uma pessoa crítica. Começo a criticar tudo, começo a olhar para aquilo dali, não gosto, não me reconheço nisso, ninguém aqui bate comigo, não gosto. E eu começo a me distanciar, a me isolar. Os meus comportamentos de crítica, eles me isolam, porque as pessoas começam a olhar, nossa, por que aquela pessoa é desse jeito? Ninguém gosta de ficar perto de gente desse jeito, que emana uma energia negativa, que reclama. Então, esses são os lixos que você vai acumulando. E quando você acumula esses lixos, é por isso que ele fede, que ninguém quer ficar perto de você. Ninguém quer ficar perto de um lixo, de alguém exalando uma catinga, um odor, entendeu? Ninguém quer. As pessoas estão atrás de pessoas leves. E aí você olha pra você e fala assim, mas por que eu acumulei isso? Ah, porque quando eu cheguei naquele ambiente, sabia que eu me senti tão pequena, mas não é porque as pessoas me diminuíram. Eu simplesmente me senti e eu não consigo entender por que eu me senti dessa forma. E agora? É esse o momento da reflexão, esse momento que eu quero que a gente pare e pense. Por que eu me sinto, em algumas situações, tão pequena, tão hostilizada, tão inferiorizada, tão sem valor? Por que eu me enxergo tão sem valor em algumas situações? E quando eu me deparo com essas situações, eu me torno a pessoa pior do mundo. Porque ao me deparar com essa situação, eu quero me defender. E ao me defender, eu perco toda a razão. Porque eu me torno a pessoa mais terrível, mais fedida do ambiente. Por que mudar? Quantas pessoas você já não magoou, já feriu por causa desses comportamentos? Quantas pessoas você já não parou, já não passou na sua vida, que ao passar, você deixou uma impressão terrível de quem você não é, mas de quem você manifestou naquela hora. Uma pessoa insensível, crítica, irritante, nada agradável, cheia de lixo, processando um lixo atrás do outro e exalando um odor tão desagradável que a marca que você deixou foi de uma pessoa desconstruída. O que é uma pessoa desconstruída? Uma pessoa que as pessoas olham e diz, nossa, que pessoa mal amada, que pessoa mal resolvida, que pessoa de uma áurea maligna, que pessoa de energia tão negativa. Quem nunca, né? Quem nunca passou por momentos desse jeito? Foi por isso que eu decidi, e aí tem gente que pergunta, mas por que você está fazendo esses vídeos, Suzana? Por que você está se expondo na internet, Suzana? Porque do mesmo jeito que um dia eu cansei de ser essa versão tão ruim, tão exaladora de odor, que machucava, que destruía, que não edificava nada. E aí eu parei e falei assim, não, eu preciso construir, eu preciso edificar, eu preciso remover o lixo que está na minha vida. E é isso, play na mudança, minha gente.
é você dar um play, apertar o botãozinho e dizer: eu tô aqui nessa vida para viver ela de uma única vez. E todas as marcas, todas as impressões que eu deixei, eu quero restaurar todas elas. Eu quero reparar todas elas. Eu quero apagar? Não. Mas você pode tirar toda a má impressão que você deixou até hoje. Play na mudança. Play na transformação. Transformar. Mudar de forma. Voltar a um estado onde é a tua essência, é a minha essência. E quando eu fiz esse caminho, por isso que eu digo que isso é possível, por isso que eu resolvi colocar a boca na internet e dizer: minha gente, é possível. E é o melhor lugar para você buscar o seu lugar agradável, o seu lugar de luz, o seu lugar do bom perfume. Esse é o bom perfume. Bom perfume agradável, onde as pessoas dizem: que aroma agradável está na tua presença, que bom conversar com você, que bom a tua companhia, que gostoso estar junto de você, que gostoso o teu abraço. Meu propósito, o propósito de eu estar aqui é dizer que a minha vida e a minha história, se ela for para ser exemplo para você, para que você possa dizer: rapaz, se ela conseguiu, eu também consigo. Bem-vindo à sua melhor versão. Bem-vindo ao Play na Mudança. Vamos deixar de lado aquilo que você não é e ouça a sua voz, a voz que está dentro de você, clamando para entrar nos palcos da vida. O que é isso, Suzana? Você que foi gerado lá no ventre da sua mãe, que tem toda uma história de êxito e de sucesso, que estava lá nos cantos, nos recônditos da tua alma. Essa verdadeira pessoa, essa verdadeira essência, ela deseja ansiosamente se manifestar. E ela deseja, assim como a minha alma começou a desejar. E começou a se entristecer com aquilo que eu tinha me tornado. E eu entendi que eu não estava vivendo a minha verdadeira vida. E quando passei a vivê-la, tudo ao meu redor floresceu. Floresceu. Tomou uma nova forma. E eu posso dizer que não parou o processo, porque é todo dia e é um dia de cada vez. Então vem, dá um play, começa, respira fundo e comece a fazer as pazes com você, com a sua versão, com quem você é. Chore se for possível. Gente, outubro do ano passado, eu já tinha começado esse processo há muito tempo, mas eu entrei em umas crises comigo mesmo, que eu me olhei no espelho e falei assim: não estou gostando de você. Não estou gostando pro rumo que você está querendo tomar. Não reconheço mais alegria nos teus olhos. Você anda pesada, cansada. E eu briguei comigo mesmo naquele dia. Eu não aceito a sua apatia. Eu não aceito a sua derrota. Eu não aceito. Sabe por quê, gente? Nós somos um corpo que temos uma alma, né? E esse corpo e essa alma, elas são direcionadas para governar tudo nessa terra. Sabe por quê? Porque você é um espírito que é eterno, como aquele que te criou. Então, nessa terra, você vai andar com a sua alma e com o seu corpo, e eles vão cansar e eles vão fadigar. E eles, cansado e fadigado, como governarão? Então, eu estava cansada, fadigada. E eu olhei, eu estava me perdendo. A gente se perde, mesmo depois que a gente dá play na mudança, a gente se perde. E eu falei assim: não aceito me perder. Porque eu amo essa versão. Porque eu me amo, eu me aceito.
E eu voltei. Eu comecei a me alimentar de quê? De palavras da vida eterna. A palavra de Deus. Ela te alimenta. Não adianta você querer dar um play na mudança somente por filosofia. Tem que ser por princípio. Somente aquele que te criou, que te formou, pode dizer, sussurrar e testificar, colocar dentro do teu coração toda a impressão de amor daquilo para o qual você nasceu. Para você ser uma luz radiante nessa terra. Para você ser como os perfumes das flores, mas muito mais marcante. Então, play na mudança. Já começou, já é. A gente se encontra por aqui. A gente se encontra na mudança.